E eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Deus é bom, amém? Vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. E a Bíblia diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos, todo mundo? 1, 2, 3. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que é poderosa, Deus. A Tua palavra que é viva e eficaz. Nós agradecemos a Tua palavra que é como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medulas. Nós honramos o Teu nome e agradecemos porque Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós declaramos, Senhor, que essa não é mais uma noite, nunca é só mais um culto, mas será uma noite de transformação, uma noite de desatar de destinos, uma noite de curas, de milagres. Nós declaramos já, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam despedaçados. Nós profetizamos que as muralhas sejam derrubadas pelo poder do Seu nome. Eu quero profetizar, Senhor, que a gente saia desse culto hoje com a certeza de que o Senhor sabe o que é melhor para nós, com a certeza de que o Senhor é o dono de todas as coisas, com a certeza de que o Senhor, as mesmas mãos que um dia sangraram na cruz, são as mãos que sustentam o nosso mundo hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, se você puder, coloque a mão no seu coração, diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus da minha vida, em nome de Jesus. Cumprimente pelo menos 3 pessoas e diga: essa é a sua noite. Domingo passado Deus deu uma palavra e hoje eu quero continuar, porque eu acredito de ser uma minissérie de mensagens. Então hoje eu quero continuar o tema da mensagem: Follow Jesus. Será que você pode dizer comigo: Follow Jesus? Vira para quem está perto de você, chacoalha ele e fala: Follow Jesus. Tem alguém comigo essa noite, em nome de Jesus? Eu quero liberar algo do Senhor para a sua vida, porque a gente começou falando sobre a importância da gente entender que no tempo que nós estamos vivendo, em que tem tanta gente influenciando pessoas, nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus. E seguir Jesus é muito mais do que apertar um botão no Instagram. Tem muita gente que fala que segue Jesus, mas a verdade vive como se Ele não estivesse na sua vida. E eu tenho entendido que nós precisamos falar sobre esse assunto para que nosso coração seja de fato avivado, renovado pelo poder do nome do Senhor, amém? E nós falamos 3 coisas que são necessárias para que a gente siga Cristo. A primeira delas: negue a si mesmo. Diga bem forte: negue a si mesmo. A segunda coisa: tome a sua cruz. E a terceira: siga Jesus. Amém? Quantos são os seguidores de Jesus? Digo amém. Amém? Está comigo aqui em nome de Jesus. E eu quero continuar falando sobre tomar a cruz e seguir Jesus, porque eu tenho percebido que isso é talvez o tendão de Aquiles da nossa geração. Talvez é a maior fraqueza da geração que nós vivemos hoje, que são pessoas que vivem a vida sem propósito. E quando Deus me deu essa mensagem, esse texto saltou aos meus olhos, uma mudança de chave mudou na minha vida. Houve uma mudança radical de pensamento, porque eu sempre acreditei que tomar a minha cruz e seguir Jesus era sofrer. É como se a barriga fosse a minha cruz e eu tivesse que pegar ela e seguir Jesus. E as pessoas falam assim: emagrece. Eu falo assim: não tem como, é a minha cruz. Alguém já pensou isso alguma vez na vida? Amém? Olhe para quem está perto de você e fala assim: que bom que seu IMC está em dia. Está julgando o pastor lá em cima. Mas sabe, seguir a Cristo, e o Johnny Wesley está aqui emagrecendo, aleluia, eu profetizo o tanque de Betsaida sobre a sua vida, aleluia.
Sabe, pensar que seguir a Cristo tomar a cruz e seguir Jesus é como se fosse sofra, porque isso é o Evangelho. Irmão, quem disse que o Evangelho é sofrer? Pelo que eu li na Bíblia, Ele levou as nossas dores para que a gente não sinta dor. Pelo que eu entendo, Ele morreu no nosso lugar para que a gente não precisasse morrer. Ele pagou a dívida para que a gente não precisasse pagar. Então tomar a cruz e seguir Jesus não é sofrer, irmão. Mas é mais ou menos assim, imagina você, Jesus está aqui, carregou a cruz, morreu na cruz, completou a obra, agora Ele olha para a gente e fala, agora você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga. O que é de fato isso, pastor? Tomar a cruz e seguir Jesus é você viver o seu propósito. É você entender que a cruz para Cristo foi o propósito de salvação. E agora a obra foi consumada. E agora precisa ser a nossa vez de continuar a história. Quem está comigo, diga amém. Sabe, tenta imaginar comigo uma corrida de bastão. Imagina que a cruz de Cristo é a primeira corrida. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu as fortalezas do diabo. A Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas uns dias antes Ele foi lá no inferno, chutou a porta do inferno, pegou a chave da morte, a chave do inferno, e Ele fez toda a obra de maneira perfeita. Ele não desistiu, Ele não parou no meio do caminho. Nem a morte pôde deter o amor, nem a morte pôde parar Jesus. Ele foi até a cruz e nada pôde segurar Jesus ali, nem a pedra pôde tampar o túmulo dele, porque Ele está vivo. Então quem é comigo que celebra a vida de Jesus aqui, a morte dele por nós, aleluia. E Ele foi e completou a obra, e agora chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez de pegar a cruz e seguir Jesus. E como eu faço isso, pastor? Nós precisamos entender que não dá para viver uma vida sem propósito. Diga bem forte comigo, não tem como viver uma vida sem propósito. E a primeira coisa, você que está aqui nessa igreja hoje, irmão, que bom que você veio. Diga bem forte assim, ainda bem que eu estou aqui. Esse eu sou forte? Diga mais uma vez, ainda bem que eu estou aqui. Porque a cruz, ela aponta para algo. Eu gosto de pensar isso, irmão, que quando Adão estava no Éden e ainda não existia a Eva, a Bíblia diz que Deus fez Adão dormir e veio um sono sobre ele, e ele pegou da costela de Adão e nasceu a sua Eva. Quando Cristo está na cruz, a Bíblia diz que uma espada, uma lança atinge a sua costela. E o que significa isso? Pela revelação nós entendemos que o fato de algo ferir a costela de Cristo significa que agora a noiva dele está nascendo, que é a igreja. Então a cruz de Cristo estabelece um plano de salvação, mas a minha cruz é uma obra de evangelismo e rendição. Quem está comigo, diga amém. Cabe a nós agora levarmos a nossa cruz e cumprir o nosso propósito. E o primeiro propósito seu e o meu é ser a igreja. Tem alguém comigo nessa noite? Disfarçadamente olha o seu irmão e fala assim, não sei você, mas depois dessa palavra, a pizza é por sua conta. Profetize, irmão, em nome de Jesus. Agora é a nossa vez de ser igreja. Não levante sua mão, mas eu te pergunto, você sabe qual é o seu propósito? Você tem clareza disso? Eu tenho 35 anos de idade, cresci dentro da igreja, e para mim foi muito fácil viver Jesus, porque muito cedo eu descobri o meu propósito. Muito novo eu já sabia quem eu ia ser, o que Deus tinha para a minha vida. Muito novo eu já sabia porque eu estava na terra. Então ao longo da minha caminhada, todas as minhas ações, todas as coisas que eu fiz, decisões, algumas erradas, ok? Mas outras muito certeiras, todas elas apontavam para um destino, apontavam para um propósito. O meu propósito que Deus tinha para a minha vida. E Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão de vida para você. Você não nasceu à toa, irmão. Você não é obra do acaso. Você nasceu por um propósito maior de Deus para você. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Levante sua mão, você que está aqui, diga eu tenho um propósito. Eu quero que você não se distraia por nada, porque essa mensagem, ela vai libertar alguém aqui essa noite, eu tenho certeza disso. Você não vai sair do mesmo jeito, irmão.
E para a gente descobrir o propósito, pastor, eu entendi, mas eu preciso entender qual é o meu propósito, qual é a cruz que eu tenho que pegar e caminhar para seguir Jesus. Sabe, isso é uma coisa tão pessoal, tão individual. Você vai descobrir em Deus, mas eu quero te dar alguns princípios pela palavra de Deus para que você comece a ter primeiro um norte do qual é o seu propósito. E por que é importante eu saber qual é o meu propósito? Porque quando você sabe qual é o seu propósito, você sabe com quem você anda, você sabe com qual o tempo que você, como que você investe o seu tempo, você sabe quais são as coisas que você traz para a sua vida, quais são as pessoas que você bloqueia no Instagram, quais são as pessoas que você bloqueia no seu WhatsApp, você começa a entender qual caminho você segue, porque você tem um propósito. Está comigo? Diga amém. E a primeira coisa para que você saiba qual é o seu propósito, é que antes de tudo, nós temos um propósito de ser a igreja. Então presta atenção, irmão. Para você descobrir o seu propósito, antes disso, você precisa saber qual é o propósito de Deus. Para você tomar a sua cruz, você precisa entender o que é a cruz de Cristo. O que foi a cruz de Cristo? E o que ela revelou para nós? E o que ela proporcionou para nós? A cruz de Cristo não foi o fim, foi o começo. Então, para você entender qual é o seu propósito, primeiro você precisa saber qual é o propósito de Deus para a terra. Qual é o propósito de Deus para a minha vida como igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja Vitória em Campo Grande? Qual é o propósito de Deus para a igreja evangélica do Brasil, para a igreja de Cristo na terra, nas nações? Qual é o propósito que Deus tem, que é muito maior do que o meu? Por mais bonito que você seja, irmão, por mais cheiroso que você seja, usando todos os perfumes da Arábia, o seu propósito não é maior que o propósito de Deus. Antes do seu propósito, existe um propósito maior, que é o propósito de Deus. E se você não entender qual é o propósito de Deus, você não vai entender qual é o seu propósito. Você está comigo? Diga amém. Olha para mim. Talvez as coisas não estão dando certo para a sua vida, porque você não está vivendo com propósito. É por isso que não dá certo nada. É por isso que as portas não se abrem. Porque você está insistindo em ter coisas que não fazem parte do seu propósito. E meu Deus do céu, ai de você, irmão, de entrar numa porta que Deus não mandou você entrar. Ai de você, se entrar num relacionamento que Deus não mandou você entrar. Ai de você, se abrir um negócio que Deus não mandou você abrir. Ai de você, porque se Deus não está, tem outra coisa lá. Posso pregar, mãe? Posso pregar ou não? Se só tem dois, Deus e o capeta. Se não é Deus, não existe meio termo, irmão. Então ai de nós, se entrarmos em uma porta que Deus não está, mano. Ai de nós. Então nós precisamos entender, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, quando Deus fala com o profeta Samuel para chamar Davi, eu percebo uma qualidade em Davi que nós precisamos ter. Talvez você está aqui hoje, não é claro o seu propósito em Deus ainda, mas uma coisa é certa: Davi estava servindo. Então o primeiro ponto é descobrir o seu propósito que Deus tem. E o propósito de Deus é que nós sejamos igreja, que a gente seja o corpo dele aqui na terra. Esse é o primeiro propósito. Então, antes de você descobrir o seu propósito, entenda que antes de você saber exatamente o que é particularmente o seu propósito, um deles é fazer parte do corpo de Cristo, ser a igreja de Cristo. A Bíblia diz em Efésios que nós somos os membros do corpo de Cristo. Alguns são o dedinho, outros são mão, mas todos nós fazemos parte como membro do corpo de Cristo. E a cabeça não é o pastor, a cabeça é Cristo. Você está aqui, irmão? Eu não sou o cabeça da igreja, irmão. Eu não sou o patrão da igreja. Eu sou apenas um servo de Cristo, que estou guiando um povo imperfeito como qualquer um. Aliás, você não está numa igreja de pessoas perfeitas, você está num lugar de pessoas imperfeitas, que amam um Deus que é perfeito. Tem alguém imperfeito aqui nessa igreja?
Então entender isso é muito importante, porque quando você percebe que você faz parte do corpo de Cristo, você precisa servir. Começa servindo. Sabe, para mim foi muito fácil, porque eu já sabia o que eu ia ser. Mas muita gente ao meu redor não sabia. E foi ao longo dos anos, servindo ao Senhor, conectado com a igreja, que foi descobrindo o propósito, que as coisas foram clareadas, o talento começou a aparecer, as habilidades começaram a fluir, até que chegou alguém e deu uma palavra profética, até que chegou alguém que liberou um destino profético. Essas coisas só acontecem no ambiente profético. Você não vai escutar uma palavra profética longe do profético. Não dá para você receber uma direção de Deus na Valley Pub. Olha para o seu irmão e fala assim, vai falar seu nome já já. Eu nunca vi, pelo menos. Você na Valley Pub, eu não sei nem que música toca lá dentro. Você sabe, Johnny? Acho bom mesmo. Você lá, Valley Pub. Agora é do cowboy. E chega alguém e fala assim, eis que te digo, varão valoroso, a palavra do Senhor sobre a sua vida, você irá para as nações. Só se for muito maluco, chapadaço, fumadaço. Eu nunca vi acontecer isso. Porque palavras proféticas são liberadas em ambientes proféticos. Então você escolhe ser uma barata tonta e viver a vida aleatória como qualquer um e apenas existir e apenas sobreviver esse mundo, ou encontrar em Deus uma palavra de destino que vai revelar o seu propósito. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Então não tem como você viver o seu propósito sem servir, irmão. Quando Davi é escolhido como rei, ele está servindo. Ele serve o pai dele, ele cuida das ovelhas, ele serve os irmãos. Enquanto ele serve, não é ele que corre atrás do propósito dele, mas o propósito dele encontra ele. Eu cresci na igreja e por muitos anos eu toquei em várias igrejas. Sentei na mesa com vários pastores. Vi tanta coisa que me curou, mas vi muita coisa que me feriu. Sabe, eu cresci na igreja e eu vi pessoas sendo curadas em cima do altar, mas eu também vi pastores vendendo os seus membros para políticos. Eu cresci na igreja e eu vi pessoas dedicando a sua vida integralmente ao Senhor, sabe, dizendo não para todas as vaidades do mundo. Mas eu também vi homens usar o microfone para falar de um Deus que eles mesmos não conheciam. Eu cresci dentro da igreja e eu vi pessoas servindo ao Senhor, encontrando um propósito, mas eu também vi pessoas usando a noiva de Cristo para seu benefício próprio. Mas mesmo assim, eu ainda amo a igreja. Eu ainda amo a igreja do Senhor. Eu ainda amo, porque o propósito de Deus é maravilhoso. Então, se eu quiser descobrir o meu propósito, eu preciso estar conectado com o corpo de Cristo, porque o meu propósito não será revelado fora dele. Eu lembro que eu estava com a Raíssa em uma conferência, e um cara chegou para mim, eu devia ter mais ou menos uns 25 anos, 26, eu não lembro mais ou menos. E o cara chega para mim, um apóstolo da Argentina, chamado Davi Carrasco. E ele chegou, estava orando por mim, ele olhou para mim e falou assim, olha, Deus manda dizer para você, que você é um apóstolo. A hora que ele falou isso, eu falei assim, com certeza, quando eu tiver uns 90 anos. Porque essa é a idade de apóstolo, 80, 90. Só que eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Mas minutos antes dessa palavra vir sobre a minha vida, e hoje de fato eu ser um apóstolo, talvez o mais novo do Brasil, aleluia, amém ou não amém? Olha que chique, amém. Você está aqui, irmão? Amém? Ok, achei que você foi arrebatado. Antes dessa palavra vir sobre a minha vida, eu estava servindo a igreja, eu estava adorando, eu estava conectado. Todas as palavras que Deus me deu, eu vou contar uma aqui, talvez hoje que eu nunca contei aqui nessa igreja. O dia que eu conheci a Raíssa, aliás, exatamente, eu conheci a Raíssa numa segunda-feira, primavera, flores caindo, não era primavera, mas enfim, eu estava lá,
Conheci a Raíssa e ela de cara se apaixonou por mim. Mas antes de eu conhecer a Raíssa, irmão, escuta isso. Domingo à noite, eu conheci ela na segunda. Quando que eu conheci ela? Domingo à noite. Eu estava em cima do altar e Deus me disse, eu ia fazer uma viagem para Curitiba e Deus falou comigo, você vai para Curitiba, mas vai voltar casada. Eu recebi uma palavra de Deus, de destino, que Deus estava entregando para mim, uma esposa. Eu não estava fora da igreja, eu não estava longe de Jesus, eu estava no ambiente profético, e a palavra dele veio sobre a minha vida. Na segunda-feira eu conheço a Raíssa, vou para Curitiba, volto, começo a namorar com ela. Das 2 semanas de namoro, minha sogra bate na minha porta, implorando, casa com a minha filha. Brincadeira. Mas eu quero que você entenda, as coisas da sua vida para darem certo, não estou falando que o nosso casamento é perfeito, mas é presente, nós estamos aqui, mesmo imperfeito, nós estamos servindo ao Senhor. Eu quero que você entenda que as palavras de destinos para o seu propósito precisam vir enquanto você estiver servindo, enquanto você estiver conectado com a igreja. Tudo bem, a igreja pode ter ferido você, as pessoas podem ter magoado o seu coração, mas ainda assim eu amo a igreja. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, irmão, a igreja não está morta, a igreja não está atrofiada, a igreja não está ultrapassada, a igreja não está fora de moda, a igreja não está cancelada. Olhe ao seu redor e veja, a igreja está viva. Eu amo a igreja, porque a igreja sobreviveu a impérios e sistemas filosóficos, perseguições, sabotagens de dentro dela, atravessou países, continentes, transcendeu reinos e culturas, desde o seu início, no dia do Pentecostes até hoje, a igreja se manteve firme, se movendo pelo vento do Espírito, para cumprir o mandato que o próprio Jesus estabeleceu, e disse, ide por todo o mundo e fazer discípulos de pessoas imperfeitas para um Deus que é perfeito. Eu ainda amo a igreja, eu ainda acredito na igreja, eu ainda tenho fé, nós somos a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Eu amo a igreja, eu ainda amo a igreja. Se você quiser viver o seu propósito, irmão, guarda isso no seu coração de verdade. Porque quando você está aqui na igreja, você pode receber uma palavra de Deus para você. E isso pode dar destino para o seu coração. Mas a gente precisa estar conectada com a igreja. A gente precisa entender o que Deus tem para nós. O que está a corda? Traz aqui para mim, Ari, por favor. Eu quero dar um exemplo. Jean, toca uma coisa bem bonita aí. Mandou carpinteiro de cara, você é louco. Um solo bem bonito, que hoje você está... Eita Deus, aleluia. Quanto sem intenção, som, diga amém. Sabe o que está na minha mão? Vem cá, Jean, por favor. Olha o seu irmão e fala assim, essa noite, querendo ou não, você vai precisar descobrir o seu propósito. Isso aqui é uma corda de guitarra. Amém? Está vendo aí? Mas se eu não entender para que serve, se eu não entender o design disso aqui, eu posso usar para qualquer outra coisa. Sim ou não? O que é isso? É uma corda de... Mas eu posso usar para outra coisa. Se eu quiser, pode ser uma bandana. Ou melhor, se eu quiser, pode ser uma linha de pescar, talvez. Ou se eu quiser, pode ser também um chicote.
ou uma pulseira. É da hora, é legal. Você pode usar porque você quiser isso aqui. Mas quem criou isso aqui, criou para ser uma corda de... Quem está comigo, diga amém? Se eu não entender o design disso aqui, o propósito disso aqui, eu posso gastar isso aqui com tanta coisa nesse mundo, fazer qualquer coisa, mas eu não vou estar vivendo o propósito. Então quando o cara criou isso aqui, ele criou por um propósito, para que essa corda se conectasse de um lado a outro, fosse esticada, afinada, para até que saísse um... Quem entendeu? Isso aqui é você, irmão. Se você não entender por que Deus criou o homem, se você não entender qual é o propósito de Deus para nossas vidas, você pode estar usando a sua vida para qualquer outra coisa, menos para viver o seu propósito. E sabe qual é o problema? Isso aqui é corpo, fala comigo, corpo da guitarra. Fala mais forte, irmão, fala o corpo da guitarra. Vem pra frente, irmão. Isso aqui é a cabeça. Corpo, cabeça. Amém? Se essa corda estiver conectada só aqui no corpo, vai sair som? Sim ou não? Então presta atenção, não adianta você vir para Quarto Flow, vir no domingo, vir para a igreja, achando que só estar aqui já garante seu lugar no céu, já faz a sua vida, uau, que propósito lindo. Não, irmão, porque só está conectada com o corpo, mas não está conectado com a cabeça, que é Cristo, não adianta, não vai soar o som da sua vida. Como também não adianta você estar só conectado com a cabeça. Vai sair som? Sim ou não? Então não adianta você dizer para mim, eu busco Deus em casa, eu não preciso estar no corpo, não, eu me curo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu leio minha Bíblia, eu pego a minha xícara, abro a Bíblia, risco os versículos para fazer de conta que eu estou lendo e coloco o café com Deus Pai. Não adianta, porque nós somos criados por um propósito maior. Se você quiser descobrir qual é o seu propósito, primeiro você precisa estar conectado com a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, e conectado com a cabeça, que é Cristo. E o que faz a nossa nota tocar, o que faz a nossa vida tocar, é a tensão das cordas, é a tensão que isso dá à nossa vida, os altos e baixos, as quedas e os lugares altos, os vales e os montes. Não diga para mim que acabou a sua vida, porque o seu propósito não acaba. Talvez alguma promessa você não vai conquistar, como Moisés não conquistou, mas ele cumpriu o propósito, que era libertar o povo do Egito, e ele libertou. Eu quero profetizar para alguém aqui essa noite, Deus manda dizer para você, não é o seu fim, você é a igreja de Cristo, o seu propósito não acabou, Deus te escolheu para você seguir a Ele. Alguém, pelo amor de Deus, aqui para celebrar Jesus nessa igreja. Chacoalhe alguém do seu lado e diga assim, você tem um propósito. Quem está comigo em nome de Jesus? Há uma guerra espiritual nessa noite, porque eu sei que pessoas que estão aqui, estão assistindo essa mensagem, estavam prestes a desistir. Longe de Jesus, nós não encontramos nenhum propósito. Sabe, para a gente não esquecer, e para a gente entender porque eu estou aqui, existe um passo a passo. Talvez eu não tenha clareza ainda do porquê eu nasci, então eu vou começar olhando para a cruz de Cristo e entendendo a obra dele. Cara, Jesus morreu para eu gastar a minha vida inteira nas baladas, com os amigos. É sério que foi por causa disso que ele morreu? Jesus morreu na cruz para eu passar a vida inteira sofrendo, para eu não dar certo com ninguém. Será que foi por causa disso? Você entender que a morte de Cristo na cruz não garantiu para você riqueza na terra,
mas um lugar no céu e salvação para a sua alma. Então olhar para a cruz de Cristo é lembrar que, cara, o meu propósito é ser a igreja de Cristo aqui nessa terra. O meu propósito é servir o corpo de Cristo. E como eu amo servir Jesus, irmão. Irmão, como eu amo pregar. Talvez você venha aqui, você venha para cá e sua expectativa é que eu, um homem com um microfone, mude a sua vida. Eu não posso fazer isso por você. Mas Ele pode. Ele pode transformar o seu choro em alegria. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te dar propósito. Sabe, de verdade, nós não podemos mais viver a nossa vida só por viver. Nós precisamos entender: eu tenho um chamado de Deus, e antes de eu saber para que lado eu vou, eu prefiro seguir a Cristo, eu prefiro seguir a cruz dele. Para onde a igreja está indo, eu quero ir. Para onde a palavra dele está apontando, eu quero estar. Aonde a palavra dele está direcionando, onde a palavra dele está dizendo, onde as águas estão se movendo, eu quero estar. E essa é a minha definição de fé, de confiança. Deixa Deus fazer, depois Ele explica. Eu não sei ainda ao certo porque eu nasci, qual é o meu propósito, mas uma coisa eu sei: eu sou a igreja de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, eu vou servir a Jesus, eu vou completar a obra do Senhor, eu vou ser alguém que vai levar o Evangelho, e no meio do caminho eu sei que meu propósito vai ser revelado, e eu quero viver intensamente, com excelência, cada dia da minha vida. Quem está comigo em nome de Jesus, diga amém. Mais alto que você puder, diga: eu tenho um propósito, eu tenho um propósito. Diga bem alto assim: eu sou a igreja, eu sou a igreja. Mais alto, irmão, diga: eu sou a igreja de Cristo. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa igreja, dar um brado de vitória ao Senhor? Sabe, você pode encontrar Jesus sozinho no seu quarto. Com certeza você pode ter uma experiência linda com Jesus dentro do seu quarto. Mas coisas acontecem quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Sabe, como aquela mulher que juntou vasilhas e o azeite transbordou. Sabe, o nosso maior problema, irmão, é a gente achar que a gente consegue sozinho. Eu descobri que não dá para a gente viver sozinho. Nós precisamos estar conectados com a igreja de Cristo. Então, não sei sua realidade, talvez você está aqui hoje e você acabou de entrar na igreja, você ainda está assimilando as coisas. Eu quero te dar um conselho apostólico: continua. Não gere expectativas em homens, porque eles vão frustrar você. Mas continua, porque é de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, culto após culto, reunião após reunião, pequeno grupo após pequeno grupo, revival night após revival night, conferência após conferência, um dia após o outro, e assim você vai se transformando na excelência de Cristo, à medida do varão perfeito. Eu conheço pessoas nessa igreja que entraram na igreja aprisionadas em vícios, e eu nunca falei para elas: para de fazer isso, se liberta disso. Pelo contrário, nós trouxemos para perto para que eles servissem a Jesus conosco. E à medida que foram servindo, os grilhões foram sendo despedaçados, as cadeias foram sendo quebradas, porque só a presença de Jesus tem liberdade para você. Não fica sozinho, irmão, porque se você pegar uma parte do corpo e deixar fora do corpo, vai apodrecer e vai morrer. Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo, conectado com a obra de Cristo. Senhor, qual é o plano para essa igreja? Irmão, presta atenção. Eu sei que você tem as suas lutas, você tem os seus desejos, mas você já parou para pensar qual é o plano que Deus tem para essa igreja? Você já parou para pensar: pastor, quando nós vamos começar o nosso restaurante grátis? Pastor, quando vamos começar o Instituto Vitória? Mês que vem vai ter ação social. Mas presta atenção, nós não somos um organismo de ação social, nós somos a embaixada do reino aqui na terra. Nós somos a igreja do Senhor, e nós declaramos nessa rua Marechal Rondon, eu não sei o que vai acontecer e quando, mas eu sei, vai ser transformada toda essa região aqui, porque nesse lugar existe um farol, e aonde está a luz de Cristo, as trevas não podem permanecer. Aleluia!
você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é o Filho de Deus, e a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se tem alguém aqui para celebrar Jesus, vamos lá, Igreja Vitória, vamos, libera o seu grito. Nós somos a igreja, nós somos os seguidores de Cristo. Aleluia! Eu sei que um dia, quando a trombeta tocar, vão sentir falta do povo barulhento. Aonde foi aquele povo barulhento da parede preta, da igreja doida, do pastor artista, do pastor que se acha, da igreja da boate? Sabe, podem falar o que quiser da gente, mas ninguém pode tirar o nosso louvor. Ninguém pode dizer que nós não somos a igreja, porque somos um lugar de pessoas imperfeitas, que amam Deus que é perfeito. Irmão, eu não sei qual foi o caminho que você tem percorrido nesses dias, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Essa noite o Senhor te levanta e põe de volta no seu propósito. Essa noite Deus te levanta e fala para você: talvez você está se sentindo sozinho como Eliseu e Elias, mas ainda tem 7.000 justos que não se dobraram. Aleluia! Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu amo a igreja do Senhor, eu amo a igreja do Senhor. Feche os teus olhos. Pastor, por que eu preciso fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos naturais, os seus olhos espirituais são abertos. Não existe outro meio de se conectar com Deus a não ser através da oração. Então feche os teus olhos. Que quero orar por você essa noite. Você que tem seguido tantas pessoas na internet, segue pessoas fit para emagrecer, segue pessoas de investimentos para aprender a mexer com grana, segue pessoas artistas para saber qual é a moda, mas ainda não parou para seguir Jesus. Para de seguir os seus amigos, cara, porque o caminho deles é perdição. E volta os seus olhos para Jesus. Não siga nenhum lugar que Jesus não estaria. Para de seguir o seu coração. Para de seguir o seu próprio coração, porque ele é enganoso. A minha oração essa noite é que a gente volte a seguir Jesus. Talvez você está frustrado porque os seus olhos foram fixados em homens, e você começou a seguir pessoas, e depositou nelas a sua confiança, nelas as suas esperanças. Mas os homens falham, então volta os seus olhos para Jesus. Volte e siga Jesus. Tome a sua cruz e siga Cristo. Irmão, eu te garanto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, as suas dores, as suas enfermidades, os seus dias ruins, os seus dias bons, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você puder fechar seus olhos e colocar a mão no seu coração, eu quero orar por você. Feche seus olhos, deixa Jesus